Olá, muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Tarja Branca, Curiçá em Você. Estamos ao vivo agora através do Cine TV Nordeste e você é o nosso principal convidado. Convide os seus amigos, compartilhe o nosso link. Vamos hoje falar de um tema super importante que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E para mais um programa, eu já saúdo para essa noite a minha amiga, a psicóloga Adriana Barros. Boa noite, Adriana. Boa noite, Simone. Que bom que a gente está abrindo esse espaço para hoje a gente falar desse Setembro Amarelo, tão importante. E vem a calhar com o mês de setembro, né? Vamos falar de um problema que atinge muitas pessoas, principalmente para aquelas que não suportam o fardo pesado do dia a dia e encontram na morte a única solução para acabar com o sofrimento insuportável. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 45 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Esse dado aqui no Brasil passa para 45 minutos. E para falarmos deste tema, recebemos com muita alegria, aqui no programa de Tarja Branca desta terça-feira, o psiquiatra Edésio Lira. Boa noite, doutor Edésio. Boa noite, Simone. Boa noite, Adriana, Silva, Santana. É um prazer estar aqui e agradeço logo a oportunidade, porque nós temos um assunto muito importante para debater, para conversar. E boa noite também a todos os internautas que nos assistem e toda a sua equipe. Agradecemos também a presença, já agradecendo e saudando também o Silva, ele que é vice-coordenador do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Boa noite, Silva. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui entre vocês e é uma oportunidade realmente onde a gente vai abordar temas de muita importância atualmente. Sim, sim. E na música, ele, Santana, o cantador. Boa noite, Santana. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui neste momento. E esse debate eu acho que é de bom alvitre, justamente porque mexe com aquela coisa tão dantesca que é o suicídio. Que, pelo menos assim, segundo consta, é a única quebra de contrato grave. Eu acredito muito em vidas sucessivas. Então, quando você pratica o suicídio, você quebra um contrato com o maior, com Deus. Então, você vai sofrer. Na próxima vida, você vai ter resquícios dessa atitude. E Santana traz um tema, né, Adriana, muito interessante, uma abordagem, a tua visão foi fantástica, Santana. Obrigado. E é um tema que, graças a Deus, fala-se um pouco mais, que é o suicídio. Décadas atrás, era tabu se tratar desse assunto dentro da família e dentro da sociedade. Isso vem mudando, né, Adriana? Vem mudando, mas a morte ainda é um tabu. Existem dois grandes tabus. A dificuldade do ser humano falar seria sobre sexo e sobre morte. São, na verdade, duas grandes entregas. Então, a prevenção ao suicídio se dá exatamente por essa quebra de sigilo. Não é? A chance que a gente tem hoje de poder falar, porque conhecimento é prevenção. E quanto mais eu conheço do assunto, eu estou prevenindo. As pessoas, quando partem para buscar tirar a própria vida, muitas vezes, Simone, elas não querem tirar a própria vida. O desejo é de matar a dor. Matar a dor. Que é tão grande, que é tão desesperadora. São os 4 Ds, né? Desespero, o ser humano passa pelo desespero, pela sensação de desamparo, pela depressão, não é? Depressão. Exatamente. E nesse contexto, ele vivencia um processo muito dicotômico de que é como se a única saída para a vida dele naquele contexto fosse a morte. E aí, como nós precisamos realmente ter quem escute, ter quem pergunte, ter quem ampare. Por isso que a prevenção hoje ao suicídio traz a ideia dessa escuta, desse tratamento, de abrir o tema. Não adianta mais tabu. Tabu só prejudica o nosso crescimento, o nosso andamento em relação a crescer nisso. Como você colocou muito bem, em 2014 a Organização Mundial de Saúde deu esse dado, não é? Que a cada 40 segundos mundialmente uma pessoa tira a própria vida. Então é lamentável, vem crescendo muito, não é? Atualmente no Brasil, o quantitativo de mulheres que já também cometem o suicídio, é muito importante a gente quebrar esse tabu com o nosso debate, com o trazer a prevenção,
com o trazer do conhecimento, com mostrar para as pessoas que não tem que ter vergonha de sentir dor, não, tem que procurar ajuda. Porque é na ajuda que a gente pode resgatar essa essência, ajudar o ser humano a buscar a sua resiliência, a crescer frente a algo que ainda é muitas vezes tão vergonhoso e as pessoas têm vergonha de falar do que estão sentindo, Simone. E outro assunto que é bem pertinente e é a pergunta que se faz principalmente quando você vai a um velório, a um sepultamento de uma pessoa que tirou a própria vida. Por quê? E essa pergunta que eu direciono para o senhor, doutor Edésio. Por que as pessoas tiram a própria vida? Simone, o suicídio é um fenômeno complexo. Tem fatores biológicos, fatores de personalidade, da psicologia, sociais, socioculturais, filosóficos. Mas como você falou da OMS, da Organização Mundial de Saúde, eles fizeram um levantamento que relaciona as pessoas que cometeram suicídio, quando vai fazer autópsia psicológica, quando vai avaliar as causas. Então, 98% tem algum histórico, tem alguma coisa relacionada com doença mental. Olha só. Então, é importante falar. Esse ano a OMS dedicou como tema para a saúde mental vamos falar sobre depressão. Falar sobre depressão, falar sobre os transtornos mentais, combater o preconceito. Nós estamos numa campanha, chama Setembro Amarelo, que o objetivo é valorizar a vida, prevenir o suicídio e combater o estigma, o tabu, a falta de conhecimento com a doença mental, com os transtornos mentais. Então, as principais causas que levam a pessoa a cometer suicídio estão relacionadas a transtornos mentais. E os principais são depressão, os transtornos de humor, transtorno bipolar, dependência química, esquizofrenia e alguns transtornos de personalidade. O interessante é que não só tem uma única causa. É um fenômeno complexo. Então, geralmente, tem várias causas associadas, quando a gente vai analisar, que vê que a pessoa tentou ou cometeu suicídio, a soma de diversos fatores. Não é? E o principal deles, que a gente observa, é a dificuldade da pessoa encontrar tratamento, não procurar tratamento, por conta do preconceito, por conta das questões da política de saúde, que não permite que o cidadão tenha um acesso devido aos tratamentos. Mas a principal questão que é bom falar, como o Adriano já falou, é o preconceito. É a falta de informação sobre os transtornos mentais que têm tratamento, que têm recuperação. Olha só, bem interessante. Vamos saber mais um pouco sobre o CVV. Muito se fala, mas poucas pessoas sabem mesmo na íntegra do que se trata. E é isso que eu te pergunto. Silva, fala um pouquinho do que é o Centro de Valorização da Vida. Bem, o Centro de Valorização da Vida é uma organização não governamental, né, uma ONG, que ela já está aqui no Brasil desde 62. Enfim, e ela reúne pessoas, voluntários, né, que estão ali efetivamente para tentar acolher aquelas pessoas naqueles momentos de infortúnios. Qualquer infortúnio que possa acontecer a qualquer pessoa, ela pode entrar em contato por nós e aí ela encontra uma porta para que ela possa efetivamente falar o que a sociedade, o que os familiares, o que os amigos, de modo geral, não querem ouvir ou não estão dispostos a compartilhar. Né? Muitas vezes a gente tem alguma coisa que nem o próprio amigo a gente pode dizer. Então a gente procura, através dessa porta do CVV, uma oportunidade de desabafar, de falar o que quer, sem necessariamente dizer de quem é, onde mora, qual é a profissão. Então ali ele é uma pessoa que está ali e ele encontra em nós, nos voluntários, essa oportunidade de poder falar, porque acreditamos que falar ainda é a melhor solução para esse fenômeno social tão grave, né, e que afeta a nós direto e diretamente, porque a cada pessoa que comete suicídio, existe um campo que orbita em torno que vão ser afetados por ele. Então, às vezes, os próprios pais, os filhos, familiares, amigos. Então, pelo menos 5 ou 6 pessoas são afetadas direta ou indiretamente nesse fenômeno. E você falou em oportunidade de ser ouvida, é a nossa oportunidade também de ouvir música boa, agora com Santana. Ainda sobre esse assunto, eu tenho um parente, Nelson da Franca Alencar, lá do Crato. É antigo. Ele foi um dos fomentadores da sedição de Juazeiro do Norte, minha terra natal. Ele foi um dos patrocinadores para que Juazeiro
mantivesse a independência como município. Juazeiro tinha 3 anos de fundado, e Fortaleza e Crato queriam invadir e matar o Padre Cícero. Aí Nelson foi um dos que cedeu a milícia dele e financiou para que não acontecesse. E Juazeiro ganhou a guerra. Ganhou a guerra. Ganhou dos 2 maiores. Invadiu Fortaleza. Então é uma história longa. E Nelson era um homem muito rico. Mas ele disse uma coisa: disse, quando eu estiver envelhecendo, eu não quero dar trabalho a ninguém. Aí se enforcou. Nossa. No armador de rede. Se ele ficasse de pé, não aconteceria. Ele se enforcou no armador de rede. Determinado mesmo. Eu tive um sobrinho agora há pouco que cometeu suicídio. Ele tinha 18 anos. Nossa. E minha irmã não teve coragem de abrir nem o laptop, nem o celular, para ver se tinha alguma mensagem. Ela não teve coragem de abrir. Foi agora há pouco, acho que vai fazer 1 ano. Aí a gente fica se deparando com essas coisas e como a gente é frágil, né? O ser humano. Demais. Muito frágil. Fica sempre um perfume nas mãos que oferecem flores. Quem semeia amores, de certeza colhe amor. Não é só querer, tem que desejar profundo. Pra ter paz neste mundo, devo ser um benfeitor. Fica sempre uma luz nas mãos que aliviam dores. Quem planta de sabores só merece compaixão. Não é só ter a fé, tem que descruzar os braços. Dar o primeiro passo é limpar o coração. Sou imensamente grato a Deus porque me deu a vida. E cada despedida eu sei é sempre um recomeço. E toda vez que eu pisar de volta neste chão, quero beber da água limpa do perdão. Que a casa do amor seja o meu endereço. E quero que a felicidade nos pegue de jeito e não nos solte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito, do céu vai cair um eito de amor, de luz e paz. E quero que a felicidade nos pegue de jeito e não nos solte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito, do céu vai cair um eito de amor, de luz e paz. Mãos que oferecem flores, Leonardo de Luna. Fica sempre um perfume. Seguimos aqui o segundo bloco do programa Tarja Branca, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Para compor o nosso debate de hoje, contamos com a presença do psiquiatra Edésio Lira, do Silva, que é vice-coordenador do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e também do cantor Santana, o cantador, falar o nome dele correto, Santana, o cantador, e também da nossa querida Adriana Barros. Você falava na passagem do outro bloco do nome dessa música, né, Santana? Mãos que oferecem flores. Isso aí, quando ele diz assim, fica sempre uma luz nas mãos que aliviam dores. Entendeu? Sim, então isso é quase uma coisa direta para vocês. Verdade. Doutor Edésio, quais os possíveis sintomas, características de um possível suicida e como deve ser a abordagem para essas pessoas? Essa é uma questão muito importante, porque se na maioria dos casos está relacionado a um transtorno mental, a gente tem que entender o seguinte: como é que começa? Porque vai tendo uma graduação. Primeiro a pessoa pensa na morte, todo mundo pensa. Agora, quando surge uma ideação, quando a pessoa começa a pensar e planejar, aí começa a parte que tem que ter uma intervenção, que tem que ter uma ajuda. Porque geralmente é assim, existem fatores externos, as circunstâncias, os estresses, as perdas, e geralmente as pessoas superam. Mas quando a questão do pensamento
vai se transformando numa ideia, numa intenção, e depois a pessoa começa a elaborar um plano. Então é algo que tem que ter intervenção para evitar que se consuma o ato. E o comportamento da pessoa muda um pouco. Geralmente ela deixa algum sinal, manda alguma mensagem de que algo não vai bem com a vida dela. E é interessante a gente informar para sensibilizar as pessoas a estar atentos, né? A questão da solidariedade, de como vai, como é que está a tua vida, quais são os teus planos. Porque a pessoa se isola, fica triste, fica pessimista, começa a perder a vontade de viver. Geralmente, isso pode estar relacionado, à depressão, ao transtorno mental. Mas é um fenômeno complexo. O fato da pessoa ter uma doença mental não quer dizer que ela vai ter ideia de suicídio ou intenção de suicídio. Mas a maioria dos casos tem. E a maneira de abordar, eu lembro agora do CVV, que se dispõe a ouvir as pessoas com aquela escuta empática, solidária. E esse é um grande passo, importante passo, que deve ser estimulado para que as pessoas escutem o outro, dê atenção ao outro, sejam mais solidárias, mais amigas, mais companheiras. E assim vai ajudando as pessoas a procurarem ajuda. Porque geralmente o preconceito, o estigma, a vergonha que a pessoa tem de falar, Sim. impede a pessoa de encontrar ajuda. Deixa a pessoa com limitações de procurar ajuda. Doutor, você falando geralmente dá sinais, né? Dá alguma coisa. Teve um suicídio na música brasileira de grande importância, no caso da pessoa que cometeu. Sim. Chamava-se Torquato Neto. Eu acho que a nossa geração acompanhou o desenvolver do movimento tropicalista, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso. Torquato Neto era um dos mentores do movimento. E ele, numa música que nós conhecemos, ele deu sinais que estava se despedindo. Adeus, vou para não voltar, e onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. A letra é dele. Então aí ele já estava dando sinais que ia embora, mas ninguém percebeu. O interessante é isso, né? Parece que no mundo moderno, nessa dinâmica toda, parece que as pessoas vão perdendo a sensibilidade, a capacidade de empatizar com o outro, né? De dividir as dificuldades com o outro e de ajudar-se mutuamente, né? E é importante a gente falar para quebrar o estigma, quebrar o tabu, para que as pessoas realmente encontrem as soluções. Porque os transtornos mentais têm tratamento, têm recuperação. E eu aprendi na vida, viu, colegas, que todo problema tem solução. Verdade. Agora, sozinho fica difícil a pessoa encontrar. Então, tem que procurar ajuda. Tem que dar atenção à pessoa que está ao seu lado. E está de lado mesmo, presente, né, Adriana? Isso. Eu acho que esse cuidado, essa atenção que você trouxe na música do compositor, essa pessoa dá os sinais e é preciso estar bem atento a eles, né? Dão os sinais, e um sinal que a gente não pode deixar de tocar é que geralmente pessoas que já tentaram voltam a tentar. Então é um dado muito relevante. Existem as doenças, os transtornos mentais e essa reincidência, sabe, Simone? É muito importante a gente ficar atento. Nunca devemos subestimar uma fala. Parece que você falou na questão da reincidência. de tentar. Isso. Tem um autor brasileiro, baiano, que a música dele é muito conhecida no Brasil. Anoiteceu, o sino gemeu. Lembra disso? E a gente ficou feliz a rezar. Conhece? Sim, sim. Eu acho que o telespectador deve conhecer essa. É muito conhecida essa música. Então, o autor dessa canção, ele tentou suicídio, parece que 3 vezes. Na 3ª vez ele conseguiu. Assis Valente. Ele tem música de parceria com Luiz Gonzaga. Ele gravou. Carmen Miranda decantou muitas músicas dele. E a música dele mais famosa é essa de Papai Noel. Olha que bonito, né? A ideia de quando a gente escuta alguém falar, não é? A gente nunca deve desconsiderar uma fala,
toda fala sobre eu tenho vontade de morrer, eu quero morrer, a gente deve ficar atento. Essa fala que se escuta muito lá no CVV, Silva, quais são as principais frases que são ditas pelas pessoas que entram em contato com o centro? Muitas das vezes são bem objetivas, mas às vezes elas carregam, na verdade, uma carga emocional muito grande, do tipo, né, tá difícil, tá muito difícil. Então são essas expressões do dia a dia que a gente usa, às vezes, que denotam, né, uma ideação suicida. Então são poucas as pessoas ainda que ainda têm a coragem de dizer que quer dar fim à vida. Muitas vezes elas usam de palavra, elas usam Mas tem muita gente também que vai se suicidando aos poucos, né? Exatamente. A questão do consumo também. de droga e tudo. Isso. Mas como, de certa forma, isso daí é uma coisa que a sociedade não encara, às vezes, como suicídio, né? Ela, às vezes, ela encara essa situação como uma coisa natural, como uma coisa da própria modernidade. Mas, ainda voltando ao tema, com relação a isso, são várias formas. Quando elas ligam para a gente, cheia de emoções, cheia de situações em que elas estão cansadas, elas querem, de fato, mudar aquela situação. Elas querem transformar. Ninguém quer morrer. As pessoas querem acabar com o problema. Elas querem acabar com a dor, com aquela coisa que, né, não cessa. Tá? Então, todo dia aquele mesmo problema. Então, isso passa por vários aspectos financeiros, né, quando a pessoa está desempregada, uma doença terminal. Né? A perda de um ente querido, a perda de um né, ente Silva? querido, né? Enfim, assim, a perda de uma relação amorosa, afetiva. Então, são os problemas nossos do cotidiano, que muitas vezes a gente não sabe como lidar, e isso vai somatizando, vai ampliando, criando novos horizontes, e aí pode levar à ideação, quando o próprio doutor Eu Edésio achei falou. fantástico quando você tocou no assunto de como o suicídio, ele mexe, no mínimo, em quem está no entorno. Santana contando a história do sobrinho, e eu estava aqui sentindo a emoção. Veja, não é? Como é interessante. Imagina a família, os amigos, filho único, as histórias. Filho único, mãe solteira, minha irmã. Deu todo o carinho que podia para ele. Era a única coisa que ela tinha, assim, num grau elevadíssimo, né? Como mexe E, com de quem está no repente, entorno. Como a gente sofre com isso, né, Um aspecto Edésio? interessante é porque tem aumentado. Sim, Entre jovens sim. de 15 a 30 anos, tem aumentado a incidência de suicídio. E em alguns locais do mundo é a primeira causa. Tem uma Porque tal geralmente jovem tem tem uma tal saúde. de Né? baleia azul, né? Isso Baleia azul. Jesse Quirino disse que os meninos que morrem com essa história de baleia azul é porque não aprendeu a bater punheta. Sim, uma questão que você toca interessante, Santana, é o seguinte. A juventude hoje tem muita informação, mas a gente imagina e espera que uma educação de qualidade realmente ensine os jovens a lidar com as dificuldades, com as frustrações. Que a gente não está preparado, né, Edésio? Exato. Verdade. Então a É um gente tem que despreparo falar, total pode da falar sociedade. naturalmente, informar. E lembrar as pessoas, olha, as dificuldades existem, vão surgir, mas tem solução. Tem Verdade. solução e a gente traz uma solução boa aqui. Trazer alegria através da tua música, Oba. Santana. Vamos embora. Eu estou assim nessa questão de procurando no meu repertório canções que têm a ver com o tema. Bem interessante, né? Uma. De Acioli Neto. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da tua casa. Se a veste não, começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Aí mais alto vai ter que suar.
Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Tarja Branca dessa terça-feira, falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Convidados conosco para debater esse tema tão importante, o psiquiatra Edésio Lira, o Silva, ele que é coordenador, vice-coordenador do CVV, Adriana Barros, e o cantor Santana. Santana, tem uma coisa para lhe falar. Fale. Essa música, Se a Veste Não, Sim. Sabia que ela é a música tema do nosso programa sem querer? Que maravilha. Sem querer. Os outros programas que recebemos cantores maravilhosos, um ou outro trouxe essa música. Que coisa boa. É, Essa música eu é acho a que ela trilha tem que ser sonora. decantada em todos os lares. Porque o próprio autor, Acioli, ele morreu muito moço, morreu com 50 anos, né? E ele mesmo não vivenciava o que dizia. Ele era muito agitado, porque ele tinha certeza que ia morrer cedo. E ele tinha que trabalhar e correr atrás, então ele não ficava nessa questão, mas disse: amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. E olha, foi sem querer mesmo, totalmente sem pretensão, porque a proposta do nosso programa é essa, é a tarja branca. É trazer a cura que cada um tem, sem aperreio, sem a vexame. Aí Através tem um da ditado leveza. tibetano, desculpa, tem um ditado tibetano que diz o seguinte: se o problema tem solução, não precisa aperreio. Se não tem, aí é que não precisa mesmo. Não é? Verdade. Gente, deixa eu saudar todos os internautas, pessoas que nos acompanham agora ao vivo, aqui no nosso programa Tarja Branca. A Mauricéia Lopes, a Ana Cristina, o Davidson Luiz, o Ramon Ramos, a Leila Macedo, Morgana Santos, o Leonardo Valois, a Ana Cristina, enfim, muitas pessoas que nos acompanham, deixando o seu recado. Muito obrigada pelo seu carinho e a sua participação. Vai deixando também a sua pergunta, o seu recado, que a gente vai compartilhando e respondendo para você. Deixa eu direcionar agora a pergunta para você, Silva. Dentro desse trabalho tão bonito que o CVV realiza, qual é a gente sabe que é um trabalho voluntário, né? E eu gostaria de saber de você, enquanto vice-coordenador, qual é a maior premiação que vocês recebem no momento que vocês atendem aquela ligação, muitas vezes, de pessoas desesperadas e que vão atrás apenas de uma escuta? Né? E eu queria saber de você, a tua emoção enquanto voluntário dessa obra tão bonita, desse centro de tanto amor, né? A tua retribuição pessoal, vamos assim dizer, e também saber que você pode estar ajudando e ajuda, de fato, a vida daquela pessoa e de todas as outras que são direta e indiretamente ligadas a ela. Eu penso que nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Sim. Nesse campo especificamente do CVV, é com muita gratidão quando a gente recebe uma ligação de uma pessoa, depois de conversar, ela dizer que se sente melhor, muitas vezes até sorrir, né? E que diz para a gente que aquela ideia realmente se transformou, que ela conseguiu ver um horizonte, né, além, que ela conseguiu ver uma luz, uma solução, né, porque, como nós já dissemos em outras oportunidades, lá no CVV a gente conversa com as pessoas, a gente não dá a solução, porque elas mesmas têm. Então, ela busca em nós um amparo, um apoio, para que ela possa ser realmente o quem ela é, sem máscaras. E quando ela consegue perceber e se ouvir quem ela realmente é, ela consegue identificar a potencialidade que ela tem de resolver seus próprios problemas. E quando ela expressa isso para a gente, o agradecimento de que, de fato, olha, por hoje eu estou melhor, eu estou bem, eu vou dormir. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Eu acho que isso é o que mais impulsiona que a gente sempre esteja lá com o nosso objetivo ali firme e forte nesse processo. Coisa boa, doutor Edésio. Simone, veja, é incrível, mas o grande passo que deve ser dado para prevenir o suicídio é falar. É a pessoa ter condições de escutar alguém, de ter alguém que escute, que seja solidário. E existem barreiras que impedem essa prevenção, a promoção da saúde. Entre elas está o preconceito, o estigma, a falta de informação. Por isso que a campanha do Setembro Amarelo é para informar, para estimular as pessoas a falarem, a serem mais sensíveis, né? Porque, por incrível que pareça, se a pessoa fala dentro dela, como disse Silva, vai começar a surgir outros pensamentos, alternativas, soluções. Porque quando a pessoa pensa em tirar a vida, ela está focada de maneira errada só no problema, ou então está com uma distorção na mente devido a uma doença, né? E junta com as circunstâncias, e ela se envolve naquela situação e perde a noção realmente de como sair.
E só o fato de ter alguém que escute já ajuda muito. Faz a diferença, Houve né, Adriana? um momento Santana. que alguns adolescentes da tribo Guarani, alguns índios, estavam cometendo suicídio. Crianças, adolescentes. E também tem aquela coisa assim, nós ocidentais, nós não temos preparação para a morte. Porque, para você ver como são as coisas, qual é o mais simples, o mais normal? É morrer ou nascer? Para você nascer, você precisa da anuência de 2 pessoas que vão praticar o ato. Aí depois pode engravidar ou não a fêmea. Depois tem 9 meses de percurso, que pode também ser interrompido para poder nascer. Para morrer, você morre sozinho. E é interessante, assim, a gente não fala na morte porque acha que, se não falar, ela não vem. É o tabu que a Adriana falou, tabu. né, Adriana? É um velho tabu, a gente não vamos falar não, Mas porque a Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra norte-americana... adoro ela, viu? Ela é joia. A mulher, Ela diz- aquela fazer que nem Luiz Gonçalves, aquilo é o cão dos infernos. Ela diz uma coisa interessante. Ela fala que, do ponto de vista do nosso inconsciente, a gente não concebe a ideia de morte. Então, a gente acredita que tudo pode acontecer com o outro, conosco não. De forma que a gente sempre vai pensar na morte do outro, na nossa. Por isso que a gente tem dificuldade de falar sobre morte. Porque a morte caracteriza um grande tabu. Eu não sei se a gente, quando você trouxe a ideia do Jequié, sempre que a gente está falando sobre morte, sempre vai surgir uma piada, sempre vai surgir um riso, sempre vai surgir uma graça, que é uma forma do nosso inconsciente de lidar com isso. A Elizabeth dizia que ela fez uma analogia do olhar para o sol. Ela dizia que se a gente ficar olhando para o sol todo o tempo, o que é que aconteceria conosco? Iríamos ficar cegos. Assim é com a morte. Se a gente olhar para a morte o tempo inteiro, a gente não suporta. Por isso que a gente precisa, por isso que tantos memes surgem na internet. Isso. Quando existe a ideia de alguém famoso que morre, surge logo um meme rapidamente, que é a maneira de minimizar aquele impacto que realmente a morte nos traz. Porque a nossa cultura realmente não está preparada. Não, a nossa cultura... Você vê, o japonês... Desculpa, eu estou meio afônico. O japonês, o samurai, ele sai para cumprir uma missão. Se ele conseguir finalizar com sucesso a missão, tudo bem. Se ele falhar, ele pratica o harakiri. Né? Isso eu acho que hoje não mais. Até porque os samurais já terminaram, né? Não existe mais. Mas ele pegava a faca, botava de um lado na barriga e puxava para o outro lado, e alguém vinha com o sabre e cortava a cabeça. O harakiri, o velho harakiri. Era uma cultura do povo japonês há tempos. Assim como os kamikazes da Segunda Guerra, que entrava no avião já sabendo que ia morrer, mas jogava o avião em cima do navio norte-americano. Tem um filósofo nigeriano, Camus, que ele falava que filosofar realmente de maneira séria é pensar na morte. Mas eu queria lembrar o seguinte, que tem fatores de proteção, fatores protetivos contra o suicídio. Entre eles está a espiritualidade, independente da crença que a pessoa tenha. A pessoa professar uma fé, crer em Deus, já protege muito. A pessoa ter uma família, ter uma rede de amigos, né? Que possa compartilhar as alegrias e as tristezas, também ajuda muito. Então, tem fatores de risco também. Por exemplo, abuso de substâncias psicoativas, até o álcool. Tem trabalhos que dizem que até o fumo, o tabaco, o cigarro, aumenta o risco. Porque, como eu falei inicialmente, é uma série de fatores. Não é só um. Às vezes a imprensa noticia, morreu por conta, suicidou-se por conta disso. Não, quando a gente vai analisar, tem uma série de fatores, de circunstâncias, de traços de personalidade, fatores biológicos, fatores sociais e as enfermidades. Olha só, podemos então resumir, grosseiramente falando, que para aquelas pessoas que têm um potencial suicida, falem, não guardem para você. E para aquelas pessoas que possam começar a observar esses sinais, escutem, estejam atentos. Posso dizer isso ou estou falando alguma bobagem? E pode acrescentar para as famílias ficarem atentas, aquelas pessoas que já tentaram alguma vez, não é? Para aquelas pessoas que estão trazendo o seu comportamento pelo não dito. Porque no não dito a gente escuta muita coisa. Se você tiver realmente ouvidos para escutar o outro, para estar empático, como diz Edésio, para você estar presente com o outro, a gente vai escutar muito do não dito.
Coisa boa. Silva, como fazer para entrar em contato com o CVV? Há diversas formas de entrar em contato com o CVV. A mais comum é por telefone, 141, ou através do 3421-7311. Também tem acesso via chat, via VoIP, né, via Skype. Então, assim, hoje os jovens, né, têm uma tendência muito grande a buscar essa Tecnologia, né? O Site 341 é o código de área 81. Não, pode ligar direto, 141 daqui. Sim, 141. E automaticamente já vai Mas carregar é desse outro. É o 3421-7311, é o É o fixo. DDD 81. Esse é o DDD 81. 81. Até 2020 vai ter, nós fizemos há pouco, em 2007, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, fez um convênio com o CVV, que até 2020 vai ter uma ligação gratuita, 188. Que bom. Já que bom. está no Rio Grande do Sul, que tem o maior número de suicídio do país. Isso. Em segundo lugar, já começou hoje Santa Catarina, né? E até 2020 vai estar em todo o país. Né? Ô Silva, 50 ou talvez postos. até no Rio Grande do Sul, um dado que me chama a atenção, talvez seja o lugar que mais se cataloga. Porque uma coisa que a gente tem dificuldade é catalogar aquelas tentativas de suicídio. É muito volátil catalogar isso. Então, de repente, Rio Grande do Sul é mais organizado nesse sentido, porque quando a gente vai ver as estatísticas do país, a gente vê que muitos lugares, do mundo de uma forma geral, existem lugares que nem sequer catalogam essas experiências. Agora eu soube, desculpe interromper, eu soube que um dos grandes índices de suicídio no Brasil são os estados do norte, Amapá, o Amapá. Por conta de um dos fatores é a música que eles cantam lá. O brega, aquele brega sem esperança, sem razão assim de viver e tal. O lado é uma das coisas emocional, que né? mais incentiva ao suicídio. O suicídio é um fenômeno complexo, mas, pegando o gancho que a Adriana falou, tem uma portaria ministerial que diz que é notificação compulsória. Uma tentativa de suicídio tem que ser comunicado à autoridade sanitária do município ou do estado, para que a pessoa seja acompanhada e tenha os devidos cuidados. Porque quando a pessoa tenta, é praticamente 60 e pouco por cento de possibilidade de ela tentar de novo. E dentro de 6 meses a 1 ano. Então, essa questão da prevenção é isso, tratar os transtornos. As pessoas que tentam têm um risco maior de tentar novamente e conseguir, e ser solidário, ouvir as pessoas. Ouvir e falar aquilo que angustia o nosso coração. Quero muito agradecer a presença de todos vocês nesse assunto tão complexo e, ao mesmo tempo, que precisa ser falado e debatido. Né? Deixar o tabu de lado e trazer problemáticas da nossa sociedade que podem atingir qualquer um de nós ou dos nossos entes queridos e amigos. Silva, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade e digo que registro que sempre existe seleção de voluntário. Quem tiver interesse pode ligar para 141, deixar seu nome e telefone, e assim que nós tivermos uma seleção, entre em contato para a gente aumentar esse quadro, né, e cada vez mais servir. Eu espero nunca ligar para você. Como voluntário, você pode se inscrever. Como voluntário. Muito boa a sua obrigado lembrança. à participação. Muito boa a sua lembrança. Doutor Edésio, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também, em nome da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria e da Brasileira, pela oportunidade de nós falarmos sobre um tema tão importante. Santana, o cantador, Sim. muito obrigada pelo seu sim ao Tarja Branca. Obrigado você pelo convite, é uma honra para mim estar aqui e debater assuntos de tão tamanha importância. É muito interessante isso para a gente. Adriana Barros, mais um programa. Mais um programa e fica a dica aí, bora pedir ajuda, gente. Não é vergonha sofrer, não. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por um sofrimento. Bora pedir ajuda. Eu sou de sofrer, quem não é? É verdade. Agradecer os nossos amigos, parceiros do programa Tarja Branca, a Tufi do EC, que veste a mim e a Adriana Barros. Mandar um abraço afetuoso para a Daniele Stefanello, que é nossa amiga e que também acredita no nosso programa, na nossa causa. Agradecer também ao Carlos Vasconcelos, o Pezão, Barraca do Pezão, lá na Avenida Boa Viagem. Boa demais. Agradecer também a Círculo Design, Ege Apolinário e a Top Eletrônica, o Fernando Ribeiro. Agradecer a você que esteve conosco e que vai compartilhar o nosso programa, convidando mais pessoas para participar também do nosso Tarja Branca. Muito obrigada e até o próximo programa. Vamos de música, Santana? Bora. Não sou profeta, nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino,
Sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida eu tiro o verso da cartola. Chora viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. Petrúcio Amorim, dono do mundo. Aí ele, quando ele diz assim, morre a criatura e o planeta sente a dor, eu vou na poesia de Thomas Mann. Ele dizia, cada grão de areia que se desprende da Europa, ela fica menor. E cada ser humano que morre, o planeta sente e fica menor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime e cresce a fome do poder. Foi com sede e bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Foi com sede e bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Legal. É Désio maravilhoso.